A paz do Senhor para todos os irmãos. Hoje é mais um dia de Escola Bíblica Semanal e eu tenho certeza que estamos hoje aqui para falar a respeito de um assunto bem relevante, né? Um assunto muito importante na nossa doutrina, né? Nós lembramos que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós já estivemos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, né, na primeira aula. Na lição de número 2, que está disponível no YouTube, para aqueles que quiserem nos acompanhar também, nós falamos sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E hoje nós estaremos falando sobre um dos temas mais debatidos, né? Eu particularmente ontem participei de um debate a respeito desse assunto, porque são muitas questões em jogo, né? É muita coisa. E falar sobre o batismo com o Espírito Santo, né, é um desafio, né, para todos nós. É uma temática que exige uma boa reflexão para que nós não caiamos em alguns erros. Então, hoje nós estaremos especificamente falando sobre a lição de número 3 da nossa revista, tá certo? Datada de 17 de janeiro de 2021, porque é a lição de domingo que vem agora, que será repassada em nossas igrejas. Lembrando que o nosso objetivo aqui é clarear a mente dos irmãos para que os irmãos estejam na escola bíblica presencial, participando e tirando as dúvidas aí, tá certo? Então, hoje nós estaremos falando a respeito desse tema. Também quero ressaltar, irmãos, a ausência dos nossos irmãos, né? Hoje os dois, né? Diácono Lúcio Leal e também o nosso irmão Evandro Costa, que sempre está aqui comigo na nossa bancada comentando as lições. Ele também não está aqui hoje por conta de trabalho, né? Está trabalhando. Também teve que resolver algumas questões hoje muito importantes em relação aos seus filhos, em relação à escola dos seus filhos. E por isso ele não conseguiu estar aqui hoje conosco. Porém, nós necessitamos fazer a nossa lição, porque ela precisa também ser repostada antes do domingo, né, nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube. Se você ainda não foi lá e ainda não se inscreveu, procure lá no YouTube, Escola Bíblica Semanal, né, encontre a nossa logozinha azul lá e você se inscreve lá, curte, compartilha lá para que haja um engajamento melhor na nossa lição. Hoje nós estaremos falando especificamente dessa lição. O tema da lição de número 3 é o batismo no Espírito Santo. E os irmãos podem interagir, tá certo? Os irmãos podem participar, os irmãos podem comentar, acrescentar, né? Tirar dúvidas, perguntar. Nós faremos aí o máximo para interagir juntos. E eu farei o máximo para responder os questionamentos, né, que ainda possam existir com relação à nossa doutrina. Precisamos lembrar, irmãos, que o batismo com o Espírito Santo pode-se dizer que é o tema central, né, do pentecostalismo clássico. Então, toda a história que nós já chegamos e vivenciamos até aqui é com base, né, nessas estruturas. O batismo com o Espírito Santo é pregado desde o princípio, né, que surgiu o pentecostalismo, desde que o movimento pentecostal ele surgiu, que o batismo com o Espírito Santo ele é pregado e ensinado nas nossas igrejas. Inclusive já foi motivo de muitos debates, né, de muitos questionamentos, inclusive nos primeiros dias, né, no princípio da igreja pentecostal, quando a igreja surgia aí, houve muita divergência por conta da manifestação do Espírito Santo através do batismo com o Espírito Santo. E por isso muitos irmãos saíram de suas igrejas, outros foram expulsos de suas igrejas por causa da manifestação desse dom, que para alguns era apenas algo lá para os dias da igreja primitiva e não mais para os nossos dias. Então, hoje nós falaremos a respeito desse assunto e juntos nós faremos o máximo para acrescentar o máximo de informação, né, e tirar o máximo de dúvidas que possa existir também em relação aos nossos irmãos. Mais uma vez, lembrando que você é livre para estar compartilhando conosco, tá certo? Participando juntamente conosco. Como eu já disse, o tema da lição é o batismo no Espírito Santo, e como sempre nós temos aí um texto áureo, uma verdade prática, né, bem como uma leitura bíblica feita em classe.
Para quem quiser ir acompanhando a nossa leitura bíblica, que será feita dentro de alguns minutos, o texto é Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, tá certo? Nós estaremos fazendo aí referência a esse texto. O nosso textuário diz o seguinte: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Essa verdade prática já é um ponto que nós iremos falar aqui com muita frequência, tá certo? Para que nós possamos entender melhor a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe de Atos capítulo 2, versículo de 1 a 13, diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Esse é o nosso texto da leitura bíblica em classe, e nós já estaremos iniciando aí a nossa introdução. É importante nós ressaltarmos, irmãos, nessa introdução, que não existe uma estrutura, não dá para nós acreditarmos que a doutrina do batismo com o Espírito Santo é algo inventado pela Assembleia de Deus ou pelo movimento pentecostal. Nós sabemos que a doutrina do batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica que está contida nas Escrituras e que, como diz o nosso textuário, né, juntamente com a nossa verdade prática, mais especificamente a nossa verdade prática, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência completamente distinta da experiência da conversão. E aí eu vou enfatizar o porquê que eu já quero iniciar falando um pouco sobre isso antes de entrar literalmente na nossa introdução. Não há um formalismo, não há regras, tá certo? Não há uma fórmula para se adquirir o batismo com o Espírito Santo. Infelizmente, o próprio movimento pentecostal, ele criou estruturas, né? Criou movimentos, criou regras que infelizmente mais atrapalham o entendimento do batismo com o Espírito Santo do que ajudam e contribuem para o crescimento dessa doutrina. Nós sabemos que nós somos pentecostal, eu particularmente sou pentecostal, preservo sim a nossa doutrina, amo a nossa doutrina, mas infelizmente tem coisas que não dá mais pra gente engolir, assim, não dá mais pra gente deixar permanecer no nosso meio, porque ao invés de trazer benefícios para nós, trazem mais problemas do que clareza quanto à nossa doutrina. Então, é importante nós, de início, eu queria que você já entendesse isso nessa lição de hoje. Na nossa
lição que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês era exatamente esse entendimento de que a experiência do batismo, chamada por alguns teólogos de segunda bênção, é uma experiência completamente distinta da experiência da conversão. Irmão, mas por que você está dizendo isso? Eu estou falando isso porque é comum nos dias de hoje posicionamentos teológicos e doutrinários defenderem que quando você confessa a Jesus ou quando você aceita Jesus, como para alguns é mais claro, você já é batizado com o Espírito Santo. E isso não é uma verdade. Bom seria se todos nós, ao confessar o nome de Jesus, automaticamente fôssemos batizados com o Espírito Santo, como defende alguns movimentos teológicos. Isso, porém, não é uma verdade, isso, porém, não é uma doutrina contida nas Escrituras, e nós provaremos aqui, exatamente com o texto do nosso texto áureo que foi lido, que essa não é uma verdade contida nas Escrituras, ainda que seja um ponto teológico muito defendido por alguns teólogos, principalmente reformados, que não defendem a contemporaneidade dos dons, que não acreditam que os dons espirituais sejam para hoje. Nós mostraremos e entenderemos que essa questão, ela não é bem assim. Então, como diz a nossa verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da conversão. Ou seja, na conversão, e aí alguns teólogos vão fazer uma divisão, com a questão do batismo, e aí alguns entendem que há o batismo com Espírito Santo e no Espírito Santo, que é diferente do batismo pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo, para explicar essas duas vertentes. Uma delas acredita que não é a nossa vertente, que o cristão, quando ele confessa Jesus, ele aceita Jesus, ele já é batizado com o Espírito Santo, e outra que é a nossa vertente, que é aquilo que a nossa declaração de fé, esse livrozinho aqui, se você ainda não comprou, compre. A nossa declaração de fé, ela defende, a declaração de fé das Assembleias de Deus, é que a experiência do batismo, ela é uma segunda bênção, ela é completamente distinta da experiência da conversão. E a prova disso está exatamente no texto de Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 5. Quem eram aquelas pessoas que estavam ali reunidas, como Jesus ordenou? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ora, se Jesus diz para aquelas pessoas que ficassem em Jerusalém para que elas fossem revestidas de poder, que é também uma expressão para batismo com o Espírito Santo, logo nós entendemos que aquelas pessoas já eram pessoas convertidas, Aqueles que estavam reunidos ali naquele lugar eram pessoas que já estavam em oração, estavam buscando a Deus, já eram pessoas que tinham um conhecimento já do cristianismo, do evangelho, já haviam se convertido e agora estavam orando, Eu queria que os irmãos também deixassem as suas Bíblias abertas, no livro de Atos dos Apóstolos, logo ali no capítulo de número 1, para a gente refletir um pouco sobre isso. A nossa irmã Monique, ela comenta o seguinte: irmão Cláudio, já vi muito que o batismo no Espírito Santo é o selo. Então não é. Na realidade, irmã Monique, o selo do Espírito Santo nós recebemos na conversão. Aí sim. Esse é o que muitos teólogos chamam de batismo pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo. Pois todo crente, quando ele se converte, a saber, se com a sua boca confessares a Jesus e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
E o que é esse ser salvo? É o ser selado pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós confessamos a Jesus, naquela mesma hora o Espírito Santo ele faz morada no crente. E a partir dali aquele crente ele é selado com o Espírito Santo. Essa é a primeira experiência que nós distinguimos aqui da segunda, que é o batismo com o Espírito Santo. Logo, nós precisamos entender que quando o cristão ele se converte, ele é vestido de um poder. Aí, quando ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, aí acontece aquilo que Jesus disse: vocês serão revestidos de poder. Você já é vestido, você já tem o Espírito Santo, já existe uma operação do Espírito na sua vida, ainda que de forma não completa, né? Claro que o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder, é aquilo que o pastor Silas Daniel ele chama de uma imersão plena, total, é a totalidade, é quando você experimenta a totalidade do Espírito de Deus. Quando o cristão, e aí eu gosto muito de lembrar de um texto que tem em Ezequiel, não sei se os irmãos lembram, que a Bíblia vai nos dizer que a água batia pelos pés, batia pelos joelhos, batia pela cintura, batia pelos ombros, até que chega uma hora que fica submerso. Então, a palavra batizar é exatamente imergir, mergulhar. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Você recebe o Espírito Santo, recebe poder quando se converte, mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você é revestido, você recebe uma segunda capa, né? Uma segunda vestimenta de poder sobrenatural sobre a sua vida, para capacitá-lo para os ministérios, né? Ou para o ministério, ou seja, para que você agora possa servir a Deus da forma que Deus tiver designado para a sua vida. Eu vou falar isso com um pouco mais de detalhes quando nós chegarmos nesse ponto, tá certo, meu Monique? Nós vamos entrar aqui na nossa introdução, mas para não deixar a sua pergunta sem resposta, eu já quero introduzir isso para ficar muito claro. O que é que nossos irmãos precisam entender? Quando nós se convertemos, recebemos o Espírito Santo. Quando somos batizados, somos revestidos, ou seja, há um poder sobrenatural em cima daquele que nós já temos para atuarmos, né, e servirmos ao Senhor, principalmente para testemunhar, que foi o que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos. Mas vamos aqui para a gente iniciar ponto por ponto e entender o contexto aí da nossa lição de hoje. Na nossa introdução, a gente já subentende aqui, pelo que coloca o nosso autor, que não dá para a gente colocar o batismo com o Espírito Santo como um sinônimo de um formalismo, né? Não existe uma regra, por exemplo, para que o batismo venha. Tem uma coisa que eu acho muito chata, irmão, nas nossas igrejas pentecostais. Quando eu vejo um líder, um pastor, um pregador, ele dizia assim: venha para cá para frente que eu vou orar e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Se você não é batizado, venha para cá que eu vou orar e você vai ser batizado. Essa pessoa está querendo deixar entender que ela é detentora do poder do Espírito Santo, que é ela que escolhe quando batizar as pessoas. E nós sabemos que, biblicamente, a experiência do batismo, ela não está dentro desse formalismo, ela não é um sinônimo de um formalismo, de uma coisa mecanizada que existe. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus para todos aqueles que desejam no coração alcançar, né? Como a Bíblia diz, não há quem peça a Deus um pão e ele lhe dê uma cobra ou uma pedra. Todos aqueles que lhe pedem qualquer coisa relacionada ao Espírito Santo, o próprio Senhor ele diz que buscando será alcançado. Então, o nosso autor, ele já coloca aqui que não há um formalismo para isso. Então, primeira coisa que eu já queria pensar com os irmãos: o batismo com o Espírito Santo não anula a intelectualidade do cristão.
Ou seja, não há aquela ideia de que, se eu sou batizado e capacitado pelo Espírito Santo, eu não preciso estudar, eu não preciso me preparar, eu não preciso fazer um seminário, eu não preciso buscar mais a respeito disso. Tem nada a ver com isso, irmãos. O batismo, ele não anula a intelectualidade, né? Pelo contrário, a experiência do batismo, ela se junta com a intelectualidade, se tornando uma manifestação equilibrada do Espírito Santo, né? E que produzirá os seus devidos efeitos. O nosso irmão Fábio, né, o Fabão, ele até coloca: batismo com ou no Espírito Santo é capacitação sobrenatural. Exatamente isso. Ou seja, é quando Deus capacita aquele crente para ele exercer determinado desafio ministerial, principalmente, né? Ou seja, para que ele desenvolva os seus desafios, né, que vem pela vida aí, para que ele consiga trabalhar na obra de Deus, para que ele consiga servir a Deus da forma que nós explicaremos melhor um pouco mais à frente. Então, o Fabão até coloca aí que sendo bem simplista, né? Ele coloca aí que a expressão que ele utilizou aí acima é bem simplista. É exatamente isso, mas eu concordo com isso, sabe, irmão Fabão? Eu prefiro o lado simples do batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas às vezes complicam demais uma coisa que é muito simples de se entender. Claro que há as suas questões, né? E nós falaremos delas aqui. Mas ponto de número 1. O que significa batismo no Espírito Santo? Viu, irmã Monique? Os irmãos também que nos acompanham, né? Eu digo irmã Monique porque foi a pergunta que ela associou acima, né? Não que ela tenha dúvida sobre isso, mas é a pergunta que ela comparou acima e que eu tenho certeza que vai também ajudar na resposta. O que é o batismo com o Espírito Santo, conforme traz aqui a nossa lição? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo é outra completamente diferente. Veja que, mais uma vez, o autor enfatiza essa questão. Conversão é uma coisa, salvação é uma coisa. Irmão, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Quer dizer que eu não sou salvo? Não tem nada a ver com isso. Salvo você foi quando você recebeu o próprio Espírito Santo. Na sua conversão, quando você confessou a Jesus, creu que ele ressuscitou dentre os mortos, você foi salvo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, não significa que você não é salvo. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com a salvação. Então, o autor ele já pondera isso. Salvação é uma coisa, conversão é uma coisa, e batismo com o Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. E aí, o primeiro subtópico do primeiro ponto, ele diz o fenômeno do Pentecoste. E aí ele pontua aqui, e eu separei algumas coisas, em que ele diz o seguinte: João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificar como receber poder do alto e a promessa que foi feita pelo Pai. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. E aí é uma outra questão que muita gente às vezes se entristece, irmãos, no decorrer da caminhada. E aí eu já queria trazer uma palavra para você que não é batizado com o Espírito Santo, ou que não teve esse batismo evidenciado pelo falar em línguas. O fato de você não ser batizado não significa que você não pode ser usado por Deus. Quer seja por intermédio dos dons, quer sejam por intermédio de qualquer área que Deus quiser lhe usar. Pelo amor de Deus, nunca acredite nisso. Tem gente que acha que só é útil para a obra de Deus se for batizado com o Espírito Santo. Claro que a pessoa que busca o batismo com o Espírito Santo, ela evidencia nela isso de forma muito melhor. Ela recebe uma capacitação especial. Eu costumo dizer que isso é um presente especial de Deus, para que você seja devidamente capacitado para o ministério. E aí, por que eu estou enfatizando isso? Porque é uma promessa que o Pai fez, irmãos. E é uma promessa que está à disposição da igreja.
Não é uma coisa que a Bíblia restringe para uns e para outros não. Pelo contexto histórico, bíblico e teológico, o batismo é para todos, né? E aí, eu queria lembrar aos irmãos que a promessa do livro de Joel é exatamente isso que ela diz. A promessa é para todos, velhos, jovens. Nos últimos dias, todos estão inseridos e todos podem alcançar a dádiva e a bênção do batismo com o Espírito Santo. Porém, por que eu estou dizendo que você não deve se frustrar se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Porque, infelizmente, tem muita gente que largou tudo, irmão, perdeu a esperança, deixou de viver a vida cristã, porque não foi batizada com o Espírito Santo. Quando, na verdade, você pode ser usado por Deus, ainda que em medidas, né? Eu costumo dizer que antes de ser batizado, o cristão é usado por medidas. É usado aqui, acolá, né? Deus muitas vezes levanta, faz isso. Diferente daquele que, quando é batizado com o Espírito Santo, ele já recebe aquela capacitação e já atua com mais facilidade. Aí alguém pode dizer assim, não, irmão Cláudio, é impossível Deus usar uma pessoa nos dons sem essa pessoa ser batizada. Aí, meu irmão, eu preciso ler com você aquilo que está em Lucas, capítulo de número 9, né? Versículo de número 1, e também aquilo que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 17. Veja que em João, capítulo de número 20, há essa experiência, né, em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Veja que eles não foram ainda batizados em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas eles já receberam o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, automaticamente você já dispõe do que esses homens dispuseram em sua época. Olha o que diz Lucas capítulo de número 9 e versículo de número 1 em diante. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Olha aí, libertação, dom de cura, nós encontramos aí esses dons já na vida dessas pessoas. Elas já tinham sido batizadas com o Espírito Santo? Ainda não. Essas pessoas, esses discípulos, estarão reunidos lá para serem batizados com o Espírito Santo e começarem a trilhar a jornada que Jesus tinha preparado para eles. Mas aí, veja que aqui ele reúne os 12, né? Eles destinam esses 12 para essa missão. E aí, quando nós lemos Lucas capítulo 10, onde outros 70, eles são também designados para o serviço, nós encontramos lá no capítulo 10, no regresso desses 70 homens, né? Diz aí o versículo de número 17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, veja que é preciso fazer essa distinção. Buscar o batismo com o Espírito Santo, irmão, é indispensável. E nós veremos isso aqui, a diferença do comportamento desses homens antes do batismo e depois do batismo é claríssima. A igreja primitiva, ela explode, irmão, com o batismo com o Espírito Santo. A conversão, há muito mais milagres, há muito mais evidências. Aí alguém diz, então não preciso buscar o Espírito Santo. Eu até coloquei no grupo da nossa igreja hoje que deixar de lado a importância do batismo com o Espírito Santo, irmãos, como é que eu posso dizer? É simplesmente se adaptar, irmãos, com o pouco de tudo aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo, de pessoas batizadas com o Espírito Santo, é uma igreja fervorosa, é uma igreja que atua por meio dos dons, que faz com que os dons espirituais sejam manifestos para o povo que está ali
à volta daquela igreja. Diferente, irmãos, de movimentos por aí que desprezam o batismo com o Espírito Santo e muitas vezes vivem, desculpe a expressão, mas aquele nível medíocre do evangelho, satisfeito apenas, irmãos, com aquele dia a dia monótono, né? Aquela coisa mecanizada. Muita gente hoje reclamando, irmãos. Eu converso com algumas pessoas sobre isso e eu vejo muita gente, irmão, reclamando dessa questão. Eu vejo muita gente reclamando da situação que a igreja se encontra no século XXI, nos dias atuais. Uma igreja monótona, uma igreja parada, uma igreja sem virtude, sem poder. Uma igreja que eu costumo comparar com a igreja de Atos dos Apóstolos. E lembrar que a igreja dos apóstolos, ela parava diante do paralítico e dizia assim: nós não temos ouro nem prata, nós não temos dinheiro. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levante e ande. A igreja não tinha ouro e não tinha prata, mas tinha poder, irmão. Tinha um levanta e anda. A igreja do século XXI hoje tem muito dinheiro. Junta muita riqueza, mas perdeu o poder. Perdeu o levanta e anda. Não tem autoridade suficiente para olhar para o paralítico e dizer: levante e ande, seja curado. Porque falta poder. Falta esse revestimento de poder. E a igreja só experimentará a promessa de Joel, que é para os últimos dias, quando ela entender que o batismo é para nós. E que a igreja precisa de homens e mulheres batizados e revestidos com o Espírito Santo. A nossa irmã Damares, ela comenta na lição dizendo o seguinte: receber o Espírito Santo é diferente de receber o dom de línguas do Espírito Santo. Quando a pessoa aceita Jesus, ali recebe o Espírito Santo. Línguas estranhas é um dos dons que o Espírito concede, né? Ou seja, é um dos dons do Espírito Santo. Exatamente isso. Quando essa pessoa ela passa a vivenciar uma vida cheia do Espírito Santo, a história é outra, irmão. Porque os dons, eles foram distribuídos para a igreja para que a igreja possa funcionar de modo maravilhoso. Mas falta hoje esses dons, porque faltam pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo. Muita gente está satisfeita só em ir ao culto, sentar na cadeira, levantar, voltar para casa, cantar um louvor. Quando Deus quer nos dar, irmão, virtude e poder para a igreja ela explodir diante do mundo. Para que a igreja ela avance. Veja que esses homens têm experiências e eles voltam para Jesus dizendo: Senhor, isso é maravilhoso demais. Os demônios se submetem a nós, mas para por ali, irmãos. Eles passam a ficar satisfeitos com o resultado daquilo que eles estão fazendo, quando Jesus, na verdade, queria algo muito maior. Porque Jesus disse: olha, se vocês realmente crerem, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. E posteriormente a isso, ele está falando sobre o Espírito Santo. Porque sem essa compreensão do Espírito Santo é impossível, irmãos, que a igreja desfrute desse poder, dessa virtude. Aí, na nossa lição, o autor ele coloca, nesse primeiro subtópico, o fenômeno do Pentecostes. Isso acontece exatamente ali, antes da descida do Espírito Santo. Os crentes já tinham o Espírito de Deus, porque já eram convertidos, mas faltava esse revestimento. Irmão Cláudio, eu não estou entendendo muito bem o que é ser revestido. Ora, eu estou com essa camisa aqui, essa camisa está vestindo o meu corpo. Quando eu coloco um paletó, por exemplo, por cima, eu estou revestido. Eu estou vestindo uma outra, né? Eu posso dizer assim que uma outra vestimenta que vai proteger mais, né? Que vai, de certa forma, trazer mais volume àquilo que já tem. Então, revestir é isso.
é vestir por cima daquilo que já foi vestido. Então, quando você confessou a Jesus, entenda, você recebeu o Espírito Santo. Deus pode usar você para curar uma pessoa, para expulsar um demônio. Mas o desafio do cristão é buscar a Deus, clamar a Deus, chorar se for preciso diante de Deus, para ser batizado com o Espírito Santo. E aí, na nossa declaração de fé, né, esse livrinho que eu já mostrei para os irmãos, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, a nossa declaração, ela deixa bem claro que quando o cristão, nós vamos falar isso lá no último ponto, ele é batizado, ele recebe, né, os dons espirituais. A virtude do Espírito Santo é manifesta nessa pessoa. Como sinal, na sua grande maioria das vezes, né, esmagadora maioria das vezes, em quase todos os versículos bíblicos há essa evidência, a primeira evidência que surge ali é a do falar em línguas, né? As línguas, elas geralmente evidenciam essa chegada do revestimento de poder. Mas a nossa declaração de fé, ela deixa bem claro que, posteriormente a isso, os dons também são manifestos para a igreja. Ou seja, talvez, como eu conheço, a pessoa só falou em línguas uma vez, né? E no decorrer do tempo, outros dons começaram a ser manifestos na vida delas. Talvez essa pessoa não fala mais em línguas, mas ela profetiza. Talvez ela não fale em línguas, mas interpreta as línguas. Talvez ela não tenha esse dom de línguas, mas tem o dom da sabedoria, o dom da ciência, como está citado pelo apóstolo Paulo, entre os demais dons. A nossa declaração de fé, na página 168 e página 169, ele vai deixar isso muito bem claro, né? Eu cremos aqui a respeito da doutrina do Espírito Santo, né? Falando sobre o batismo com o Espírito Santo. É nesse ponto que a nossa declaração de fé, ela vai começar a partir da página aí 165 em diante. Ela começa a falar sobre o batismo no Espírito Santo. E nas páginas 168 e 169, ele vai trazer isso de modo muito bem claro, né? E aqui ele vai fazer essa citação de modo muito fácil da gente entender. Ele até vai dizer aqui na página de número 169. Isso mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida, a qual ele não estudou e nem aprendeu, para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro, a fim de revelar o poder de Deus e a sua glória. Ou seja, isso pode ser, podem ser línguas que essa pessoa recebeu, né, que nós chamamos de línguas estranhas, tá certo? Assim também, como acontece no livro de Atos dos Apóstolos, né, e aí é um outro debate que as pessoas têm muita dificuldade de assimilar, né, e eu também vou falar um pouco sobre isso. Os dons, quando o batismo é manifesto na vida da pessoa, rapidamente eles começam a surgir. Aí alguém pode perguntar, Cláudio, por que a igreja hoje está sofrendo o que está sofrendo? A resposta é simples, irmãos. É porque a igreja, Paulo, ele diz que os dons são distribuídos para a igreja mediante a necessidade de cada uma delas. Ou seja, à medida que a igreja tem dada necessidade, Deus capacita com dons aquela igreja para supri-las. E o que falta hoje, irmãos? Falta a atuação dos dons espirituais no meio da igreja. Porque falta pessoas que ainda buscam o Espírito Santo. Buscam o batismo com o Espírito Santo. Buscam o revestimento de poder. Ah, mas eu não preciso ser revestido de poder, não. Eu não preciso do batismo com o Espírito, não. Irmão, pelo amor de Deus. A igreja carece. Os dons são para a igreja. São para os crentes atuarem em favor da igreja. A nossa irmã Marilene até está dizendo que a igreja está sofrendo porque não busca mais o batismo com o Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, diga-me, louva a Deus pelos que tiverem aí para testemunhar, mas diga-me a última vez que nós vimos com esses olhos
alguém sendo batizado num culto, numa oração. As pessoas começaram a menosprezar o batismo com o Espírito Santo. As pessoas começaram a deixar de lado, irmãos. Deixaram de dar importância ao batismo com o Espírito Santo. E aí, na nossa lição, no segundo subtópico aí, o autor ele vai deixar muito bem claro que são duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. O Espírito habita nessa pessoa. Mas quem foi batizado com o Espírito Santo foi revestido com uma segunda bênção distinta da primeira. Ou seja, melhor do que ter o Espírito Santo, irmãos, somente, imagina, tem gente, irmãos, que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali. Mas por conta da vida daquela pessoa, sem operar, sem servir, sem trabalhar, o Espírito Santo fica ali, irmãos, sem poder exercer todo o seu poder como Deus. Já vi muita gente se gloriar dizendo: Deus habita dentro de mim. E de fato ele habita, mas a pergunta é, irmãos, qual a diferença de mim e de você tendo Deus dentro de nós e de uma pessoa que está sem Deus? O Espírito Santo está em mim e você. Não está naquela pessoa. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida igual a dessas pessoas. Parece que esse Deus que está dentro de nós, né, não é evidenciado pela nossa vida. Ele não pode atuar através de nós. Porque muitas vezes nós sufocamos, sei lá, pela nossa intelectualidade. Infelizmente, algumas pessoas confundem crescimento com inchaço, né? Tem gente que acha que cresceu a tal ponto que sufocou o Espírito Santo. Não, eu sou maduro agora. Mas que é isso, irmão? Que maturidade é essa que sufoca o poder do Espírito e torna ele inoperante? Que pessoa cheia de Deus é essa do século XXI que não consegue mais impor a mão sobre alguém para ser curado, não consegue mais expelir um demônio, não consegue mais orar com intrepidez sobre a causa de alguém, tem mais medo das coisas do que ousadia para enfrentá-las? Nosso irmão Breno, uma honra tê-lo aqui conosco, ele até diz o seguinte: faz tempo que isso não acontece. O cessacionismo sendo ensinado e o povo acreditando. É exatamente isso. Nós falamos um pouco disso logo no início da lição. O porquê que é importante definir no movimento pentecostal e na teologia pentecostal a diferença da primeira e da segunda bênção, do receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo como duas experiências distintas. Por que de fazer isso? Porque tem essa doutrina aí citada pelo nosso irmão Breno, irmãos. O cessacionismo nada mais é do que uma doutrina que surgiu e tem crescido muito aí. Inclusive, nós tivemos um ano muito complicado, o ano de 2017, 2018, em que muitos jovens estavam seduzidos por essa péssima doutrina, irmãos, que prega que os dons cessaram, que os dons não são para hoje. E qual é o perigo disso? O perigo é negar a verdade das Escrituras, que Joel diz que nos últimos dias isso aconteceria. Peraí, irmãos. Se o cessacionista diz que os dons não são para hoje, e hoje os sinais apontam para o fim dos tempos, eles estão negando a verdade das Escrituras, e nós estamos acreditando nisso, irmãos. Nós não podemos ser enganados com tanto tempo de história que temos por doutrinas como essa. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais não só são para os dias de hoje, como estão disponíveis para mim, para você e para toda a igreja. E aí, mais uma vez, né, o livro de Atos dos Apóstolos, ele faz menção claramente a isso, irmãos. Quando nós temos aí
a explicação de Pedro, né? O discurso de Pedro, quando ele vai explicar, Pedro está explicando o que está em Joel capítulo 2, versículo de número 28, ele diz o seguinte: esses homens não estão embriagados, como vocês acham. Tem ninguém embriagado. E ele vai dizer, Atos capítulo 2, versículo 14 e 15 em diante, e ele vai dizer o seguinte: mas o que está acontecendo hoje, olha aí Pedro dizendo, peraí, isso não é bebida alcoólica não, isso não é embriaguez não, isso aí é cumprimento de promessa. Olha como isso é maravilhoso, olha como a promessa do Pai é viva e é verdadeira. Ele vai dizer, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28. Acontecerá que nos últimos dias... Espera aí, os dons não cessaram? Mentira, irmãos. Os dons nunca cessaram. O poder do Espírito não cessa. Dizer que os dons cessaram é dizer que o Espírito de Deus parou de operar e ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pelo menos é assim que a nossa Bíblia define Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É para todos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas. Não há gênero. É para homens. É para mulheres. É para quem buscar, irmãos. É para quem quiser. É para quem entende que isso é para você. É bênção. É presente para você. É para filhos e filhas. É para homens e mulheres. É sem distinção de sexo, irmãos. É para quem quiser. Vossos jovens terão visão. E sonharão os vossos velhos. Não tem distinção de tempo, irmãos. Não é só para o ontem. Não é só para os mais novos. E nem só para os mais antigos. Ah, irmão Cláudio, mas isso aí foi para os nossos pais. Foi para os pastores mais antigos que não tinham conhecimento. Que é isso, irmão? Pelo amor de Deus. É para os jovens. É para os velhos. E o texto diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Não tem distinção, irmãos. Não é rico e nem pobre. É para quem é servo. É para quem tem interesse de servir. É para quem entende e quer, irmão, receber. Olha, o Espírito Santo é para mim. É para me servir da forma que Deus quer que eu sirva. Sem distinção de raça, de tempo, de cor. Não existe essa questão. E aí ele está dizendo, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu vou derramar do meu Espírito. O versículo 21, ele deixa bem claro que vai acontecer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. Tem propósito. E eu queria fazer um desafio para você que está nos assistindo na nossa lição de número 3. Não despreze o batismo com o Espírito Santo, não, pelo amor de Deus. É a oportunidade de você, particularmente, ser o que Deus quer que você seja. Com o poder que Deus quer que você atue. Com a graça que Deus quer sobre a sua vida. A Marilene, ela comenta aí dizendo que quando o Espírito Santo é manifestado dentro da igreja, dentro da igreja as pessoas ficam logo apavoradas, né? Infelizmente hoje as pessoas estão meio aquém das experiências, perderam completamente aí o senso, né? Tem muita gente que hoje tem mais medo do que desejo de receber. Se bem que tendo muita coisa estranha também no nosso meio que não é batismo com o Espírito Santo. E nós falaremos também um pouco sobre isso um pouco mais à frente. O Breno até cita aí o capítulo 2 e versículo de número 39, quando ele diz: pois para vós outros
é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, isso é maravilhoso. Tem gente que diminui o batismo com o Espírito Santo por causa do dom de línguas. Irmãos, batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas. Tire isso da sua cabeça, irmãos. O falar em línguas é um dom evidenciado pelo batizado. Mas a verdade é que quando o cristão é batizado, ele explode, irmãos. Há uma explosão de dentro para fora, de virtude do céu, de poder de Deus, para a proclamação do Evangelho. E o resultado é igualzinho de Atos, irmãos. Pode pegar a história da igreja primitiva, pode pegar a história dos pais da igreja, dos avivamentos que hoje nos mantêm aqui, que começaram lá, e são criticados por muitos até o dia de hoje. Mas nós estamos aqui hoje por causa deles. Porque eles lutaram, apanharam, sofreram para que nós estivéssemos aqui. Assim como os apóstolos sofreram para sustentar a doutrina. E aí, veja a história, irmãos. Sempre que o Espírito Santo teve a liberdade de implodir alguma coisa, algum lugar, os resultados foram tremendos, irmãos. E se eu e você nos permitirmos não só ter o Espírito guardado aqui na caixinha, preso, inoperante, mas ele explodir para tudo e para todos que estiverem à nossa volta, nós vamos experimentar o verdadeiro avivamento e vamos experimentar a virtude que há por trás do verdadeiro cristianismo e, por que não dizer também, do verdadeiro pentecostalismo, que é o tema da nossa revista desse primeiro trimestre. Irmão Cláudio, mas o movimento pentecostal está corrompido. Tá, irmãos. E o remédio é o poder do Espírito Santo, que levanta profeta e mostra onde está o erro. Que levanta profeta e confronta o erro que está sendo cometido. Que levanta profeta e evidencia o problema da igreja. Que levanta profeta, irmãos, e faz a diferença. Ah, mas na igreja primitiva não tinha isso. Tinha sim, irmão. Leia Atos capítulo 8. Jesus prometeu e disse: vocês vão receber poder para testemunhar. E eles ficaram ali, no convívio da igreja, do templo, só ali. E a perseguição começou. E eles explodiram no mundo. Sabe por quê? Porque quando o Espírito é derramado, o homem, ainda que não compreenda o propósito de Deus, ele revela, irmãos, ele tem liberdade para atuar por meio dos dons. O problema é que tem muita igreja sufocando e oprimindo o poder do Espírito Santo, dizendo: aqui não. Irmãos, eu amo estudar, eu amo conhecimento, mas nós não podemos barrar o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo com a justificativa de que aqui é pelo conhecimento. O conhecimento acaba a meninice. Irmãos, de fato acaba. Mas o poder do Espírito não é meninice. O verdadeiro pentecostalismo não é meninice. Tá aí os antigos, Elianai Cabral, nosso comentarista, né, da lição aqui, pastor Ezequiel Soares, e muitos outros homens que não acreditam nessa banalização do Espírito Santo que está acontecendo por aí. Que não defendem o reteté de Jesus, como muita gente quer por aí. Que não estão baseados, mas estão baseados, estão firmados no princípio, irmão, da doutrina. Na raiz, na coisa boa que tem por trás da doutrina. Nós não podemos ficar só com essa superficialidade que existe. Realmente, tem muita coisa ruim. Esse reteté de Jesus que estão inventando aí, de pula e roda e cai. Não, irmãos. Isso não é pentecostalismo. Nunca foi pentecostalismo. O verdadeiro pentecostalismo é poder de Deus, é virtude do Espírito Santo. É Deus atuando por intermédio do ser humano e mostrando que ele vive e reina para sempre.
Existe verdadeiro pentecostalismo. Nosso irmão Fabão, ele diz o seguinte: para os sensacionistas parece que o Espírito Santo morreu com o último dos apóstolos. Para mim é isso, irmão. É dizer que o Espírito Santo ficou no tempo, que ele não é Deus, que ele não é eterno, que ele não é de todos os dias, que ele não continua atuando porque não pode atuar. Não dá, irmãos, para a gente acreditar numa doutrina como essa. Breno até diz aí que nem os pais da igreja acreditavam nisso e nunca acreditaram. Pelo contrário, de onde surgiram os maiores movimentos pentecostais? De onde surgiram as grandes manifestações do Espírito Santo que pararam países inteiros? Quem foram essas pessoas? Que doutrina elas vivenciavam? Elas praticavam? Agora não dá, irmão, sinceramente. Não dá pra gente pedir avivamento dos nossos cultos com a superficialidade que nós estamos tendo hoje. Não dá pra gente estar satisfeito com o que estamos vendo hoje se nós oramos pouco, irmão. Ou não oramos nada, quase sempre. Se passamos 10 minutos em oração, estamos com o joelho doído. Irmãos, homens na história tinham o chão marcado pelos seus joelhos. Porque todo avivamento começa em oração. E o verdadeiro pentecostalismo começa pelo princípio. E aí, o nosso autor, para a gente ir para frente aqui, ele deixa isso muito bem claro. São duas bênçãos diferentes. É o que Deus quer para as nossas vidas. O nosso terceiro subtópico, ele traz um conceito teológico, né, a respeito disso. E ele diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e na salvação. E aí, por que o autor ele usa essa expressão? A Damares coloca assim: o Espírito Santo não é evidência de bagunça como temos visto por aí. É revelação até do CPF, né? É um pula e cai, uma desorganização na igreja. O Espírito Santo é lindo e educado. Ele jamais faria isso. E nem precisa. Como eu já citei na lição passada aqui, eu já vi o Espírito Santo usar uma pessoa e usar outra interpretando línguas. E o negócio ser sobrenatural e lindo demais, irmãos. De forma bonita, organizada, sem baderna. Já vi isso muitas vezes. Já prezei muito por isso. Está aí o Breno, que é testemunha disso. Que nós prezávamos há algum tempo atrás, nos nossos cultos, nas épocas de Monte das Oliveiras. Prezávamos pela organização. Quando sentíamos Deus levantar alguém, tudo parava, todo mundo ouvia. Que é o que a Bíblia nos ensina. E aí, nesse terceiro subtópico aí, há um conceito teológico colocado aí pelo nosso autor, né? E aí ele pontua para nós aqui que isso significa ser revestido do poder do alto e de respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Ou seja, eu já vi isso acontecer. E há pessoas que são batizadas com o Espírito Santo na hora que são regeneradas. Dobrou o joelho, eu quero aceitar Jesus. Já vi isso acontecer e é lindo. Sabe aquela pessoa, na hora que está confessando a Jesus, na mesma hora é batizada com o Espírito Santo? Isso era muito comum antigamente, irmãos. Hoje é mais difícil a gente ver isso. Mas o que é esse conceito teológico a respeito do batismo? É exatamente isso. É o momento que o crente, ele o pastor Silas Daniel, ele tem um livro muito bom, né, que se os irmãos puderem ter, compre. É um livro muito bom para quem deseja e tem curiosidade do assunto. Ele vai falar lá sobre o batismo com o Espírito Santo, né, o batismo ou no Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. É um livro muito bom do Silas Daniel. E aí ele chama isso de imersão plena.
E eu gosto dessa expressão dele porque, sabe o batismo por aspersão? Não, Cláudio, o que é o batismo por aspersão? É o batismo, por exemplo, da Igreja Católica. Você vai molhando a cabeça. Ali é por aspersão, você está aspergindo a água. E o que é o batismo que a nossa igreja ela defende? É o batismo por imersão. É quando você é totalmente submerso, né? Você mergulha totalmente. É quando você é totalmente mergulhado na água e depois é tornado. E aí ele chama de imersão plena o batismo com o Espírito Santo, dando a entender que o batismo é aquele momento, irmãos, que você entra, mergulha completamente, plenamente, totalmente no Espírito Santo. É quando o ser cheio do Espírito Santo acontece. E aí, o ser cheio evidencia tudo aquilo que está na Escritura. O fruto do Espírito, comportamento cristão. E por aí você tira. O porquê que hoje o cristão está falando em língua dentro da igreja e dando pontapé no irmão lá fora? Por que o irmão hoje está falando em língua na igreja e falando mal da vida do outro lá fora? É porque falta a imersão plena, irmão. É só a medidazinha experimentada. É gente que está satisfeito só com falar em línguas. Ah, falei em línguas, tá bom. É só isso que eu queria para mim me amostrar no culto. Quando eu ver o negócio pegando, eu falo logo mais alto do que todo mundo. Quando na verdade nem é o propósito do falar em línguas, biblicamente falando. É gente que está satisfeita só com aquilo. E o que é que Deus quer com o batismo com o Espírito Santo? É exatamente essa plena imersão. É quando você mergulha totalmente no Espírito. E esse mergulho joga para fora um outro comportamento, uma outra vida, um outro testemunho, um outro tipo de arrependimento verdadeiro. O fruto agora sendo manifesto. Porque, irmãos, hoje tem muito dom e pouco fruto. Tem gente que quer só o dom. Não quer o batismo, quer só o dom. E dom, irmão, você consegue até sem ser batizado, como eu já mostrei em Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10. Às vezes, não há esse interesse do cristão em querer ser plenamente mergulhado no Espírito. Ter essa experiência sobrenatural da plena imersão. E aí, o Silas Daniel até vai colocar isso no seu livro. Né? Ele até vai falar muito bem sobre isso, sobre o profetismo de todos os crentes. E aí, a nossa irmã Damares até coloca aqui, a Francisca Leitão até diz que a irmã Regilene comentou um pouco mais aqui atrás, dizendo que a irmã dela foi assim. Glória a Deus por isso. A Francisca Leitão diz que hoje está tudo desorganizado. Falta muito discernimento nas igrejas, realmente. Né? Que também é um dom de discernimento. Falta hoje. A Damares diz que quando verdadeiramente é o Espírito Santo agindo, é perceptível. Né? É lindo de se ver e de se ouvir. Porém, quando é o espírito de engano, a gente fica... É com uma coisa ruim, né? O medo. É uma vontade dá nem vontade de estar ali, como ela concorda, né? Como ela coloca. Né? O André diz o seguinte: eu queria saber por que na igreja uma aula dessa não dá muita gente. É exatamente por isso, sabe, o irmão André? Agora fala que vai ter um profeta que fala tudo, aí sim a igreja fica lotada. Essa é a nossa grande dificuldade desses dias, sabe, irmão André? Eu acho que os nossos cultos de doutrina deveriam ser reservados para pregar sobre a doutrina do batismo, verdadeira doutrina do batismo. As nossas aulas, uma aula como essa, é para toda a igreja ser mobilizada, né? É para o professor passar a semana inteira quebrando cabeça, lendo livro, buscando, porque, irmãos, eu particularmente tive muita dificuldade com isso. Sofri muito. Não peço a Deus que
que alguém não passe pelo que eu passei. Eu cheguei ao ponto, irmão, de quase me desviar no início, porque eu queria entender o Espírito Santo dessa forma simplista, como vai dizer o nosso autor. Mecanizada, superficial. Quando, na verdade, existe algo muito mais poderoso para a gente experimentar, irmãos. E quando a gente experimenta, a gente não quer desgrudar mais. E aí é quando a gente experimenta isso, que você não está satisfeito só em querer aparecer no culto, só pegar o microfone, só falar bonito, só mostrar para os outros que você sabe alguma coisa. É quando há essa explosão, esse mergulho, essa imersão plena, que o cristão descobre que a virtude no Espírito Santo. E que tudo isso é de graça para nós vivenciarmos. É de graça para nós experimentarmos. E aí, vamos correr aqui, né? A nossa síntese do tópico 1 aí, diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. E aí é isso que nós encontramos, né? No livro de Atos dos Apóstolos. E quando a promessa é feita, o que acontece a posterior é exatamente isso, né? O que a gente encontra é exatamente essa capacitação. Eu participei de um debate ontem, né? E esse debate continua até hoje, pela manhã. E uma pessoa até perguntou, mas o que de fato é ser batizado? Ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de um poder especial que vem de Cristo. Porque ele disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E aí, quando ele vier, ele vai começar a convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça, como nós vimos na lição passada. E aí, como diz Atos capítulo 1, versículo 5, vocês ficam, né? João batizou com a água, que é um outro batismo, mas existe outra coisa para vocês. O que eu quero para vocês, Jesus quer transmitir isso, é algo diferente, é outra coisa. João batizou com água, batismo de arrependimento, para remissão de pecado. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, né? E aí o que vai acontecer? Lá no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, esse poder, ele é dado ao crente para que ele possa testemunhar. Ah, irmão, mas eu já prego bem com a minha intelectualidade. Talvez seja isso que não dê resultado. Subir ao púlpito só com o conhecimento teológico, intelectual, adquirido, né? Que eu costumo separar, ao conhecimento, à sabedoria que vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Essa não é terreno, nem animal, nem diabólica. Mas há aquela outra, irmãos, que você compra aqui, dá para comprar aqui conhecimento, né? Mas é diferente. É diferente quando a sua capacitação, você estudou, se capacitou, se preparou, e agora você entregou isso na mão do Espírito e disse, Senhor, agora usa para o benefício da tua obra. Aí você vai ver o que é uma implosão a tudo e a todos que estiver à sua volta. Você vai ver isso explodir de dentro para fora, com amor, com graça, com poder. Aí às vezes, irmão, a gente não entende por que tem pessoas que são tão simples e produzem tantos resultados. E tem gente que mostra tanta coisa e no fim não evidencia nada a respeito desse Deus que está dentro dele. É porque há uma diferença em quem está imergido completamente no Espírito Santo e quem está experimentando isso só de modo superficial. Até acontece uma coisinha ou outra, mas não é como deveria ser. Nosso segundo ponto, eu espero que os irmãos tenham entendido nessa diferença entre
receber o Espírito Santo na conversão e ser batizado com o Espírito Santo como revestimento de poder numa segunda bênção. Acredito que o Breno coloca aí muita ortodoxia e pouca piedade. Eu acho que isso é o reflexo de algumas igrejas dos nossos dias ou de alguns crentes dos nossos dias, né? Falta, eu até, num debate, alguém perguntou o seguinte: o que é mais importante? É essa virtude do Espírito Santo, é a intelectualidade? E aí eu fiz aquela resposta que, se eu não me engano, não sei se foi, não me lembro qual autor, se foi quem foi deles, né? Não lembro claramente qual foi desses autores que respondeu, mas acredito que tenha sido um contemporâneo nosso, não vou citar nome para mim não errar, mas que ele diz o seguinte: é como um pássaro. Para um pássaro, qual a asa mais importante? É a da direita ou é a da esquerda? Não existe mais importante. A intelectualidade precisa caminhar junto com o poder do Espírito Santo. E aí vai acontecer a coisa equilibrada. Muita espiritualidade sem intelectualidade se torna aí um problema gravíssimo, um extremismo muito grande, um radicalismo terrível. Excesso de espiritualidade é terrível, irmãos. Tem gente que se tornou tão espiritual que deixou de ser humano. Isso é triste. E tem gente que se tornou tão intelectual que não precisa mais da ajuda do Espírito Santo, que também é triste. Então uma coisa não funciona sem a outra. E aí, qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo nesse segundo ponto? O nosso autor, ele vai colocar aqui algumas finalidades, né? Pelo menos 4 aí. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. Ou seja, a pessoa é capacitada por Deus para servir. Aí, irmãos, o problema é que muita gente não quer servir. E se não quer servir, altamente não quer receber virtude para servir. Tem gente que quer ser servido, mas servir não. Por isso que Jesus, ele é a plena virtude do Espírito Santo. E Jesus, ele deixa claríssimo que ele veio para servir. A sua missão é serviço. E tem gente que quer ser visto e não serviço. Servir a Deus não é uma tarefa fácil. E nem pode ser alcançada por nossos próprios méritos, com nossas próprias forças. É preciso essa virtude. A Damares, a Monique até diz, são 2 extremos, né? Exatamente, são 2 extremos e 2 extremos perigosos, irmã Monique. A Damares Andrade diz assim: eu conheço um irmão analfabeto, não tem estudo, às vezes não sabe nem falar, provavelmente não tem curso teológico, mas quando ele começa a pregar é lindo o agir de Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo. Isso acontece. E isso aconteceu principalmente com os primeiros pastores, né? Que não tinham estrutura, estudo, né? E a gente vê que o Espírito auxiliava essas pessoas no serviço, né, divino, no serviço da obra de Deus. Então, graça e conhecimento, como diz o Breno aí, precisa estar junto. É como o pássaro. Não tem uma asa mais importante. Se tirar uma das duas, fica deficiente. A finalidade, né? No ponto A ele vai dizer o seguinte: é o poder para uma vida santa e um serviço eficaz. Vida todo mundo tem, né? E serviço muita gente faz. O problema é vida santa e serviço eficaz. É saber se estamos vivendo para a glória de Deus e conforme a vontade de Deus, e se estamos atuando para o reino de Deus de modo eficaz, como Jesus espera que nós atuemos. Ele também diz que o propósito central dessa capacitação do Espírito Santo para o serviço divino também é a pureza ou a santificação, né? Simbolizada pelas línguas que são colocadas aí pelo nosso autor. Então, uma outra
questão que é muito fácil da gente compreender aí, é exatamente isso. Essa pureza e essa santificação. Alguém que foi batizado com o Espírito Santo e realmente foi cheio, né? Porque não basta, irmãos. Como eu digo, não confunda batismo, revestimento de poder, ser cheio com falar em línguas. Tem gente que está satisfeito só com falar em línguas. E aí, não é suficiente. Porque aí uma pessoa que está satisfeita só com essa superficialidade, qual é o risco que ela está correndo? Em relação à pureza e à santificação, irmão, a nota é 0. Não quer se santificar, não quer se separar, não quer buscar esse processo que é o Espírito Santo que faz. É ele que santifica, é ele que purifica. Faz parte do processo, né, de transformação do cristão para a salvação. E tudo isso é executado pelo Espírito Santo. O Breno até diz, a irmã Monique coloca que é bíblico, né, irmã Monique? Crescer na graça e no conhecimento. Mas nem todos compreendem assim, exatamente. Uma coisa, um texto aí muito bem citado pela irmã Monique. Cresçam na graça e no conhecimento, nenhum e nem o outro, porque uma coisa não funciona sem a outra. Pode reparar que o que confirmava a mensagem do Cristo eram os sinais que ele realizava. E aí o Breno colocando isso aqui me lembra aquele versículo: e estes sinais seguirão aos que creem. Né? Os sinais, irmãos, seguem as pessoas que creem. Aqueles que realmente estão dispostos a experimentar isso. Não precisa seguir os sinais. É porque hoje, irmão, um negócio muito avesso, assim. As pessoas estão mudando o sentido das coisas, né? Ao invés dos sinais seguir os que creem estão seguindo os sinais. Isso é prejudicial, isso é perigoso. Cuidado que Satanás, na sua manifestação como anticristo, até fogo do céu vai fazer descer. E se você estiver acompanhando sinais, vivendo só... Tem gente que não pode ouvir falar que na igreja tal tem um profeta de entregar CPF, como disse a nossa irmã aí. Já corre para lá, para seguir os sinais. Ah, porque se eu for lá, Deus vai falar comigo. Meu amigo, minha irmã, se você crê, mergulhou no Espírito, está vivendo a virtude, esse poder sobrenatural de Deus, ele vai levantar alguém para falar com você onde você estiver. E se ninguém levantar, ele levanta uma jumenta como fez com Balaão. E se não tiver jumenta, as próprias pedras vão clamar. Mas não precisa você correr atrás da tal bênção. E estes sinais seguirão aos que creem. É o sinal que vai atrás de nós por onde a gente vai passando, irmão. Está aí os discípulos que são a prova viva disso. A Terezinha ela até coloca o seguinte: mas também tem muitos homens de Deus sábios, teólogos, cheios do Espírito Santo de Deus. A questão é a busca da presença, do ser cheio do Espírito Santo. Exatamente, irmã Terezinha. Olha como é maravilhoso. Se eu e você temos a oportunidade de crescer teologicamente, intelectualmente, irmãos, peguemos isso e corramos para os pés de Jesus. E está aqui, Jesus, eu me entrego. Eu dou nas tuas mãos. Usa a minha capacidade. Usa essa capacidade que eu adquiri. Eu estudei. Sabe, irmãos, eu gosto quando eu vou pregar, e a gente tem aquele velho costume de se ajoelhar, né, quando a gente chega na igreja. No dia que eu vou pregar, a primeira coisa que eu digo na minha oração é exatamente isso. Senhor, eu estudei, eu preparei a mensagem, eu me arrepio todo, irmão, porque falar do Espírito Santo é uma coisa muito maravilhosa. Eu estudei, eu preparei todo um esboço, está aqui a mensagem, mas eu preciso reconhecer que se o Senhor não agir, nada vai acontecer no culto. Ninguém vai ouvir, ninguém vai entender, ninguém vai compreender o meu objetivo com essa mensagem. Porque a intelectualidade está à nossa disposição, mas nós precisamos colocar isso sob
o domínio do Espírito Santo para que ele conduza da forma correta, para que não se torne egoísmo, soberba, para que eu não use isso para menosprezar o que não sabe, para pisar em cima daquele que não estudou, para humilhar quem não tem o mesmo conhecimento, quem não fez a mesma faculdade. Isso é maravilhoso, irmãos. Saibamos usar. Conhecimento não é uma pedra. Ah, mas a Bíblia diz que a letra mata. Não, 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 não. A Bíblia não diz isso, irmãos. A letra ali é a lei. Tem nada a ver com estudar. Se alguém um dia ensinou isso para você, aprenda da forma correta, porque aquela letra ali não é a Bíblia, não é estudar demais. A letra que mata é a lei, porque ninguém sobrevive pela lei. Está lá no contexto. Estudar só nos ajuda. A nossa irmã Francisca Leitão, ela disse que até muitos hoje querem pregar sem nem pegar na Bíblia. Deixa eu só acompanhar aqui os comentários, que tá muito bom hoje, irmão. Maravilha de Deus. A Terezinha diz, o que eu acabei de ler, né? A Mônica diz, as pessoas só seguem os sinais, elas com certeza vai se frustrar uma hora. É exatamente isso. Chega uma hora que a profeta que estão correndo atrás, o profeta que estão correndo atrás vai citar um negócio assim meio escamoso, como eu já vi. O Breno colocou aí umas carinhas rindo aí da entrega do CPF, né? Mas é isso mesmo. A Terezinha coloca, ontem mesmo eu tive uma experiência ouvindo na minha TV, na pregação, o pastor cheio do Espírito Santo, que até eu comecei a falar em línguas, eu senti a presença do Senhor de forma maravilhosa. Veja como isso é maravilhoso, irmãos, em casa. Por que não? Por que eu não posso sentir isso aqui no meu quarto de estudo, de oração? Meu quarto de guerra? É para isso. Né? O Breno citou até agora aí uma frase que eu escutei muito no meu seminário. Né? Acho que o André lembra muito bem dessa frase. Inclusive o André, a Marilene coloca aí uma coisa gostosa falar do Espírito Santo. O André diz o seguinte, esse profeta é invocado, viu? O meu CPF eu já sei. Pra que ouvir de outra pessoa mais uma vez? O povo parece por falta de conhecimento. É exatamente isso. A Damares diz, no caso desse irmão que eu citei, ele não tem estudo das coisas da terra, mas ele sabe muito sobre a Bíblia. Muito interessante. Ele estuda a Bíblia mesmo sem saber. Sem saber ler, né? Provavelmente ele escuta muita pregação, aulas, EBD, etc. E aí o Breno cita uma das frases que nós muito ouvimos, né? Acredito que o André lembra, que estudou comigo. A Terezinha também, né? Tivemos um professor que ele citava muito isso. Teologia não mata crente, irmão, não esfria crente, apaga falso fogo. Isso é uma realidade. Então, segundo subtópico, a capacitação do Espírito Santo. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão, como nós falamos agora há pouco. Tá certo? As expressões como derramar o Espírito, né? Sobre os irmãos e as irmãs serem cheios do Espírito Santo para se referir ao batismo do Espírito Santo, podem lançar luz sobre o apóstolo, sobre o propósito, na verdade, dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, e isso é revelado, né, nos mistérios de Deus, como diz Efésios capítulo 3, versículo 5. Ou seja, tudo isso é poder para atuar, irmãos, para que nós possamos agir, atuar por meio desses dons com eficácia. O nosso terceiro subtópico diz uma necessidade real e atual. E aí eu quero a sua participação. Sei que o horário já está se estendendo aí. A gente vai já ter que encerrar, que já tem culto de doutrina, nós precisamos estar lá. Mas nosso terceiro subtópico fala exatamente sobre isso. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores, que é o que vai acontecer, né? O Senhor Jesus é Ele que batiza. Os crentes devem buscar essa promessa. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para receber. E aí eu volto a falar daquela questão e eu queria que vocês ajudassem aí nessa questão. O Fábio até coloca aí que está um incêndio de fogo estranho no nosso arraial. Realmente
Olha o Espírito Santo aí com muito gelo aí para esfriar aí esse falso fogo, né? Esse fogo estranho. Mas a necessidade do Espírito ou do batismo no Espírito Santo é real e é atual. E eu acredito que todos os irmãos que estão nos assistindo aqui, se eles pararem um minuto, se você parar um minuto para observar o contexto que a igreja está inserida hoje, você vai descobrir que o batismo com o Espírito Santo é uma necessidade que a igreja está tendo. E a cada dia a gente vê que aquela promessa, né, de Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Na realidade, aquela oração, né, de Abacuque, aviva a tua obra no decorrer dos tempos, é uma oração que precisa ser repetida hoje. Porque não é nem que a gente tenha que ter um ponto como esse na nossa lista de posicionamentos doutrinários. É que é uma necessidade, irmãos. A igreja precisa desse poder. E não é uma necessidade só para ontem. Ah, mas isso, Cláudio, foi preciso só para a Rua Azusa lá, para os avivamentos do país de Gales. Não, irmão, pelo amor de Deus. É uma necessidade para os dias de hoje. É uma necessidade minha e uma necessidade sua viver constantemente cheio do Espírito Santo. Porque aí, irmãos, não é só uma questão de estar cheios como era dada por medida a descida do Espírito Santo no Antigo Testamento. Francisco Assis aí, só mais uma hora para falar sobre o Espírito Santo, né? Muito bom. Então, veja que no Antigo Testamento o Espírito descia sob medida e novamente voltava. Hoje, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo aqui é viver plenamente cheio. E aí eu gosto daquela citação do livro de Gálatas, que diz assim: se você pratica aquele fruto do Espírito, é mais do que praticar, é viver nele. Né? Então, mais do que só ser usado, a gente não pode, irmão. A gente não pode se satisfazer só com ser usado. Deus usa qualquer coisa, irmão. A gente precisa ser plenamente cheio. A gente precisa querer estar cheio. Não só ser usado, mas estar plenamente no Espírito. Se vocês estão no Espírito, vivam também no Espírito. Como vai nos orientar a Bíblia Sagrada. E aí, ele até conclui aqui o nosso autor dizendo que é necessário algumas coisas para que a gente consiga viver plenamente cheio. E uma primeira coisa é arrependimento sincero, necessidade, irmãos, para que o Espírito possa estar plenamente em nós. Necessidade de um arrependimento sincero. Tem gente que não quer se arrepender, irmãos. Fé nas promessas do batismo. Tem gente que quer receber o batismo, mas duvida, nem acredita. Cria seus próprios métodos. Terceiro lugar, oração é indispensável. Como é que recebe batismo com o Espírito Santo sem orar, irmãos? Não tem como isso acontecer. Não tem como alguém receber essa virtude. Como era que aquelas pessoas estavam em Atos, antes da descida do Espírito Santo? Como era que essas pessoas se encontravam ali em Atos 2? Ainda que estivessem lá sentados, mas eles estavam reunidos em oração. Eles oravam, eles clamavam. O Breno até diz aqui: assista Hernando Dias Lopes sobre o batismo com o Espírito Santo. Mais pentecostal do que eu, né? Graças a Deus que ainda tem uns assim, né? Então, é indispensável, é uma necessidade para que a gente não vai dizer que tem um método. Não suba o monte 7 vezes que você vai ser batizado. Não vai, irmãos. Não é pelas 7 vezes que você subiu.
Faça uma campanha de oração que você é batizado. Não. Ore, peça, clame. E como vai dizer aí o último ponto, tenha paciência. Ore com paciência, sabendo que é Jesus que batiza, o poder é dele, ele batiza quem quer, quando quer e se quiser. Então cabe a nós só clamar, buscar, orar e desejar ardentemente no coração ser cheio, batizado, revestido e empoderado por essa virtude do Espírito Santo de Deus. Porque ela é para nós e é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Então, para finalizar, né, para nós concluirmos aqui, o recebimento e a virtude do batismo no Espírito Santo. O recebimento, né, a gente já viu aqui partes, né, e que não há não existe uma regra rígida. Ah, eu tenho que fazer isso para me receber isso. Vou fazer 7 dias de campanha no monte, 7 sábados para me ser batizado. Não vai funcionar. Não há regra rígida. Não existe essa regra. Precisamos tão somente se arrepender, acreditar, orar e esperar com paciência. Eu tenho certeza que no tempo de Deus, se for da vontade dele, ele nos encherá e nos batizará com o seu Espírito Santo. Então, as línguas, esse primeiro tópico, elas são dadas, né, a glossolalia. E aí não vai dar tempo da gente falar de Atos 2, né? Há uma diferença de glossolalia para xenolalia, né? As línguas ininteligíveis, aquelas que são Deus falando com o homem falando com Deus, e que quem fala não entende, mas quem ouve entende tudo. Esse é o poder da xenolalia, né? São aquelas línguas, né, que a gente encontra inclusive na Bíblia Sagrada, né, a expressão bíblica. A gente sabe que essas línguas, elas realmente são línguas estranhas, né, para aquele que fala. Então, essa é a glossolalia. Nós temos aí a xenolalia, né, que é o evento que acontece em Atos 2, que também é uma manifestação do Espírito, através de línguas idiomáticas. Não se assuste se um dia você vê a atuação do Espírito Santo por intermédio da xenolalia. Claro, como é que isso pode acontecer? É simples. Eu nunca estudei inglês, eu vou pregar num país de língua inglesa, chega lá, Deus me toma no Espírito e eu começo a falar inglês fluentemente como se eu tivesse estudado. Também é um poder que eu já vi acontecer, né? Inclusive com missionários. Isso é muito comum acontecer. E que Deus também se manifesta dessa forma. Como aconteceu em Atos 2. Eles ouviam as pessoas falando ali na sua própria língua materna, exaltando ali, falando das grandezas de Deus. E exaltando a Deus ali por intermédio daquilo que dizia. Então, isso também pode acontecer. Isso é um debate que às vezes é até chato, porque o texto é muito claro e há as duas coisas na Bíblia Sagrada, tanto a xenolalia como a glossolalia. Só a gente ir para outros textos como o de Corinto e a gente vai descobrir que os dois tipos de linguagens, elas existem na Escritura. Tanto a língua que nós não sabemos aquilo que falamos, né? É mistério, como a Bíblia diz, diante de Deus, como também as línguas que são aí claramente idiomáticas, né? São faladas aí em outras nações. Então, o segundo tópico, para a gente concluir esse e o terceiro, as línguas, elas aparecem, né, geralmente nas pessoas como manifestação na vida daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. E qual é a função dessas línguas? Primeiro de tudo, a função dessas línguas não é se amostrar, irmão.
Tem gente que só espera o primeiro se levantar na igreja para ele levantar falando mais alto. Não é o propósito das línguas. Segundo, você não precisa estar falando língua alto. As línguas, elas são para edificação de quem fala. Você está sendo edificado por Deus enquanto você fala. Não posso falar, passar o dia todo falando línguas, passe. Você só vai ser mais abençoado. Fabão até coloca aí, receber o batismo sem oração é querer viajar sem comprar passagem. Sem comprar passagem, de fato. Né? O Breno diz aí, os irmãos em Atos eram sentados, porém orando, exatamente. O que não nos impede de orar, né? Não precisa ser pulando, não precisa alguém bater na boca aqui, mexer o queixo, mexer a perna, os braços, não existe. Como diz o nosso autor, não existe regra rígida. Não, mas você tem que ficar dizendo glória, 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 glória para sua língua embolar. Não, irmãos. Pelo amor de Deus, não existe regra rígida para ser batizado. As regras são essas. A função das línguas não é você ficar disputando com o irmão que falou lá atrás. O irmão levantou aqui, aí você levantou mais alto do que ele. Eu vou mostrar para ele que eu também sou batizado. Inclusive, a Bíblia orienta, se você fala em língua, ore para que você possa interpretar, porque falar em língua num ambiente sem intérprete não serve de nada, irmãos. É para edificar a igreja o dom, não é simplesmente para ter. Então, o dom de língua só é útil sozinho quando é só você e Deus. Agora, quando é para a edificação da igreja, é preciso que haja intérprete. Então, se você fala em línguas, ore, Senhor, me dá o dom de interpretar línguas. Eu quero sonhar com isso. Eu quero vivenciar isso. Eu quero um dia ser usado por ti. Alguém ali falando e eu interpretando para a igreja o que é que o Senhor está dizendo. Coisa linda demais, irmãos. Busque o dom de profecias. Eu tenho certeza que Deus vai usar você. Exatamente isso, irmã Damares. A função das línguas não é se amostrar, né? Não é ficar se mostrando aí para as pessoas que é batizado. Ó, sou batizado, quer que eu fale em línguas aqui para você ver? Tem gente que até já aprendeu a falar em línguas, né? Não, eu aprendi, eu não preciso mais nem da influência do Espírito, eu mesmo falo. É outra mentira. Certo? Eu lembro, viu, do batismo do Breno na lama. Aí, se eu não me engano, eu lembro desse dia, chovendo, nós estávamos clamando a Deus e numa vigília. Se foi desse dia que eu recordo, foi algo sobrenatural. Eu lembro até do louvor que tocava nesse dia. Mas, como eu dizia, não é para ficar disputando, irmãos. Fale consigo mesmo e com Deus. Se não tem intérprete, se você não sentiu algo sobrenatural, não foi impulsionado pelo Espírito Santo, fale você e Deus. Você está sendo edificado. Tenho certeza que será muito útil para a sua vida. Então, a função das línguas é edificar a quem fala. Né? Precisa você ficar falando língua no meio da rua, irmão, em pleno microfone. Bem altão aqui para todo mundo ficar ouvindo. Não precisa disso. Por favor, tá dizendo que essa história ele precisa saber, né? No tempo de Monte das Oliveiras, Fabão, nós prezávamos muito por esse tipo de experiência e isso inclusive foi uma experiência que surgiu de um encontro em que lá tocava a música, né? Faz chover, e muita gente foi batizada no Espírito Santo enquanto passava na chuva. E eu sonhava com essa cena. Eu disse, meu irmão, é algo muito lindo. Faz chover, o louvor tocando, faz chover. De repente começa a chover, os irmãos vão para a chuva e são batizados com o Espírito Santo. E aí nesse dia a gente fez a mesma coisa. Começou a orar e de repente começou a sair o louvor, né? Faz chover. E aí estava chovendo. Ele caiu, né? Deitou-se sobre a água que tinha ali. Né? Por isso que ele disse foi na lama. E ali ficou cheio, né? Falando em línguas, e foi algo muito maravilhoso, foi algo muito sobrenatural. Esse foi aí o batismo do nosso irmão Breno.
Não vou entrar em mais detalhes, porque nesse dia foi muita gente batizada com o Espírito Santo, né? E foi uma experiência sobrenatural que eu ansiava muito, né, experimentar. E aí, para a gente concluir, né, o nosso terceiro tópico, já falei sobre a função das línguas, a atualidade das línguas. As línguas também são para os dias de hoje, né? É para toda a igreja, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Né? O batismo é para todos, a evidência do dom de línguas é para todos aqueles que buscarem, né? Claro que Paulo diz, irmãos, que falarão todos em outras línguas. Claro que nem todos vão falar em línguas, porque outros exercerão outros dons. São 9 dons, pelo menos, citados por Paulo. E a igreja carece de todos esses dons. A igreja de Corinto tinha todos. Então, há uma necessidade da igreja ter outros dons. Então, outras pessoas serão usadas por outros dons. Talvez eu não tenha o dom de línguas, mas tenha outro dom. Você talvez não tenha o dom de profecia, mas tenha o de línguas. E assim, sucessivamente. Todavia, é para todos os tempos, inclusive para os dias de hoje. Né? Então, o dom do Espírito Santo, ele não cessou, como muitos cessacionistas dizem por aí. Né? O dom não cessou, o poder do Espírito não cessou. Os dons são para os dias de hoje e eu aconselho a você a orar por isso, buscar a Deus por isso, chorar por isso, pedir, porque Ele vai lhe dar. Né? Se você pedir pão, Ele não vai lhe dar uma pedra. Ele vai conceder o Espírito Santo, porque você é filho. Né? Claro que Ele não tem a obrigação de fazer isso, a gente reconhece isso também. A gente sabe que Ele é soberano e é um presente de Deus para cada um de nós. Então, está à disposição da igreja. Ele já deu, irmãos. Ele já enviou o Espírito e agora Ele quer, através desse Espírito, dotar os crentes com esses dons. Mas é preciso que haja uma busca. Como eu disse, é preciso haver um arrependimento sincero, é preciso haver fé nas promessas do batismo, é preciso oração e é preciso paciência para que isso venha a acontecer. Então, a atualidade das línguas é algo real, é para os dias de hoje. Não aceite essa doutrina cessacionista, irmãos. Os dons não são para os dias de hoje. Não é para hoje. Foi só para o tempo dos apóstolos, para determinada missão. Isso não existe, irmão. Está lá a promessa de Joel. Né? Paulo disse que queria que todo mundo falasse em línguas, se fosse preciso. Os dons são para todos os tempos. Né? Inclusive, Paulo vai deixar isso claro, irmãos. Que para o decorrer da vida, o Espírito Santo continuaria atuando por intermédio dos dons na vida da igreja. Então, os dons, eles são para hoje. Se você fala só em línguas, isso é bom para você também, está edificando a sua vida. Se você profetiza, é melhor para a igreja. Se você interpreta as línguas, é bom para a igreja. Se você tem sabedoria, tem o dom do conhecimento da palavra, isso é bom para a sua vida, é bom para a igreja. Então, não deixe de buscar os dons espirituais. Não deixe de pedir a Deus os dons espirituais. Não deixe de clamar se você não é batizado com o Espírito Santo ainda. Clame, chore, peça, tenha paciência. Se arrependa de verdade, se entregue de verdade. Conte para Deus a necessidade que você tem de cooperar com a obra de Deus por meio dos dons espirituais. Você vai ver o poder de Deus operando também através da sua vida. Por fim, a conclusão. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão, como nós já dissemos lá no início. Conversão é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Receber o Espírito Santo não é ser batizado com o Espírito Santo. E quem é batizado com o Espírito Santo é porque já recebeu o Espírito Santo, já é convertido, não tem como uma pessoa ser batizada sem ser convertida ainda, sem ser regenerada. Então, essa experiência é distinta. São duas experiências completamente diferentes. A primeira, na conversão, você recebe o Espírito. A segunda, você é batizada com o Espírito Santo. É revestida de poder. Você é imergido completamente nesse poder. E a sua vida, ela passa a testificar
através desse batismo. Então, por fim aí, essa manifestação do Espírito Santo, ela é também para os nossos dias. Por isso, aproveite. Por isso, clame, busque. Não deixe de clamar, não deixe de pedir, não deixe de buscar. Porque foi para aquela época, é para os dias de hoje e será assim até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao fim de mais uma lição. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Quero louvar a Deus por todos que estiveram conosco até esse momento. Nós tivemos agora há pouco uma pequena queda e a imagem foi cortada. Mas estamos concluindo a nossa lição e eu quero orar pela sua vida. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus derramará do seu poder sobre a sua vida se ainda não foi derramado. E se você já é revestido com o Espírito Santo, queira imergir plenamente, ser cheio do Espírito Santo, para que você seja uma bênção na obra de Deus. Soberano Deus, Pai querido, Santo, nós te louvamos, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu Espírito que é santo, totalmente santo, e deseja nos batizar com teu Espírito, Deus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que estiveram conosco, que já foram batizados e revestidos com esse poder, que já foram cheios desse Espírito. Nós te louvamos, meu Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Mas nós te pedimos, Senhor, enche-nos, Senhor, nos permite mergulhar plenamente, completamente no teu Espírito Santo. Batiza-nos, enche-nos. Aqueles que ainda não são batizados, Senhor, reverte eles com teu poder, dá a eles a experiência da segunda bênção, do revestimento de poder pelo batismo com o Espírito Santo, Senhor. Essa segunda experiência sobrenatural que o crente pode ter à sua disposição, pode usar para ser uma bênção, para pregar o Evangelho com eficácia, meu Deus, para que os sinais sigam esse crente, que ele seja uma bênção para a tua obra e para que os dons estejam com ele por onde ele passar. Curando, Senhor, fazendo sinais, meu Deus, porque nós assim acreditamos que os dons são para hoje, são para os nossos dias, são para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos. Por isso, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa encher nesse momento aqueles que estão nos assistindo e eles possam ser plenamente cheios do Teu Espírito Santo, aleluias. Que o Teu Espírito, Senhor da glória, possa ser derramado sobre essas vidas. Glória seja dada ao Teu santo nome, Senhor. E que eles possam ser cheios e a virtude do Espírito Santo seja derramada sobre cada um deles. Abençoa-os, guarda e muito obrigado, Deus, por mais uma lição. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Deus abençoe.